Olá, olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Aqui a gente escuta histórias, a gente se inspira, a gente divide e a gente forma uma comunidade de profissionais da saúde que se inspiram uns aos outros, que ajudam uns aos outros. Se você ainda não segue esse canal, eu quero que você já comece a seguir aqui, porque a gente tem muito conteúdo legal e vai continuar tendo muito conteúdo legal. E hoje eu tô com uma convidada super especial. Eu tô aqui com a Loren Margonat. A Loren, gente, ela é nutricionista, foi aluna do IPCAC e ela é uma apaixonada pela escalada e pela yoga. Seja muito bem-vinda, Loren, Obrigada, super Fê. bem-vinda a essa mesa. Obrigada. Minha querida, o pessoal vai querer saber, vai querer conhecer um pouco mais da tua história. E eu fico assim pensando nessa coisa da escalada, da yoga, nutrição, né? São três coisas importantes na sua vida, né? Aham. Como é que isso começou? O que que você se apaixonou primeiro? Como que foi? Conta um pouquinho da tua história, até para as pessoas assim entenderem como é que uma coisa junta com a outra, né? E conhecerem um Uhum. pouquinho mais do teu trabalho. Tá, começar bem lá atrás, assim, né. Me Bem conta. novinha, né, assim que terminei o ensino médio, durante o ensino médio eu tinha facilidade com exatas, então eu Você decidi gostava mais de cursar exatas? eu decidi cursar física. Física. E aí, enfim, nesse mesmo momento, eh, eu comecei enfim, tive um evento importante emocional na minha história, e assim como em muitas famílias, assim, acho que a psicoterapia é um tabu, assim, e aí Uhum. depois desse evento, meu pai me colocou para fazer yoga, eu sem saber o que que era, enfim, caí de paraquedas numa escola de yoga e comecei a entrar em contato mais com o meu corpo, com as Olha, emoções, que legal. e enfim, foi muita coisa acontecendo ali, né. Então você não Eh estava bem e buscou de alguma forma ioga para né, se na verdade eu caí conectar. de paraquedas mesmo, assim, não foi nem algo que eu escolhi fazer, Olha que assim, e assim, mas interessante. com o tempo eu fui criando muito gosto por isso, assim, me Uhum. identifiquei muito com as práticas de introspecção, né, de meditação e fui ganhando mais conhecimento disso, desenvolvendo as minhas práticas. E aí depois de um ano eu experimentei vegetarianismo, então Uhum. foi vindo esse interesse pelo corpo, pela alimentação, Tá. e aí eu não estava mais me encontrando na área que eu tinha escolhido para cursar, Quanto tempo de física você fez? e aí eu fiquei no curso de 2 a 3 anos Olha, quase aproximadamente. terminou o curso. E Tá. aí eu decidi, mudar mesmo de área, eu falei: "Ah, quer saber, eu quero estudar o corpo e alimentação". Daí eu fui, tipo, pesquisando os cursos e aí quando eu vi Aham. nutrição, fiquei meio assim a princípio, né, muito diferente do que eu escolhi, nunca tinha me imaginado indo pra área de saúde e tal. Mas, enfim, e aí entrei e me apaixonei, né. E o É. que a princípio era a ideia, conhecimento diariamente de corpo, alimentação, foi surgindo muito interesse por pessoas, né. Então, Uhum. daí durante na federal, né, que tem uma pegada muito social, desde o começo eu tive vários projetos, assim, que tenderam para isso, então a gente vai Uhum. fazendo vários, Que enfim, legal. orientação, matérias de campo, Uhum. enfim, e foi tendo essa conexão com mais pessoas e esse aprendizado foi indo mais para esse lado. Que legal. Eh E Lore, deixa eu te perguntar, fiquei curiosa aqui. Lá foi na federal mesmo, foi no curso de nutrição que você já se interessou, pela área do comportamento alimentar ou veio depois? Como que foi? uhum. Então, eu assisti uma palestra, com a Paula Altea, Attea, aham. aham, e aí foi por aí que eu conheci o IPCAC, e Que aí me legal. despertou o interesse, assim, da nutrição comportamental, né. Uhum. Durante o curso, eu tive uma disciplina de psicologia, mas a gente vê de forma muito breve, assim, Muito né. pouquinho, é. Uhum. Uhum. Então aí foi um interesse inicial. Que legal. E E daí ali já enfim. começou a se encantar um pouquinho pela Uhum, área. uhum. E, enfim, daí terminando o curso, foi bem no momento que começou a pandemia, né. Foi, Então, aham. quando eu terminei a graduação, o CRN ainda estava naquilo de passar a ser as coisas funcionamento online, né, Online, então aham. até sair o meu título demorou um pouquinho. E, enfim, eu sempre fui muito apaixonada por práticas, né, de corporais, então tanto o ioga durante a faculdade de nutrição eu comecei a pedalar também, isso Ah. teve bastante importância na minha vida, assim, Uhum. enfim.
a bicicleta e depois corrida, e, enfim, várias Muitas coisas de atividades, corpo e muitas muitas coisas coisas de envolvendo corpo. alimentação que também tem a ver com Exato, o corpo, né. exato. Ah, que legal. E aí depois da bicicleta, assim, teve um momento que me deu um estalo de querer explorar ainda mais e surgiu a escalada. Foi Então eu assim. comecei a escalar numa Uhum, academia aqui no centro, na Caverna, enfim, me apaixonei, assim, pela escalada, porque é algo muito intuitivo mesmo de movimentação do corpo, né, então uhum, queria explorar além de pedalar e ter a liberdade de ir para os lugares, de me mobilizar para os lugares de uhum. bike, enfim, de poder explorar isso, né, de outras A formas, escalada. né, a A escalada, escalada. ela é uma atividade esportiva, ela é um esporte, mas ela é uma atividade Uhum, física diferente, né. Geralmente as uhum. pessoas não acham a escalada difícil, assim? É bem desafiadora, É, né. Enfim, se a gente pensar como parte do desenvolvimento, a gente é meio inato em andar e correr e subir nas coisas quando criança, né, então uhum. a gente que parece que vai criando certos bloqueios na vida, né, que vai se segurando as É nossas vontades, verdade, né. é Quando a gente verdade. é criança, a gente quer subir em árvore, a gente quer subir nas coisas, né. É verdade, os bebezinhos querem escalar, né, as escadas, os sofás, as Aham, coisas, aham. é verdade, eu nunca tinha E parado pra pensar aí nisso. surgiu a escalada na minha vida, assim, então eu entendi como um exercício muito natural de movimentação do corpo e me Uhum. apaixonei com isso. E aí nesse ano da pandemia, eu estava em isolamento e aí surgiu uma nova academia perto da minha casa. Olha. A UBT, né. E aí nesse momento eu mandei meu currículo lá, porque, tô num momento que eu não tenho meu CRN ainda para poder atuar Uhum. enfim, ter as coisas acontecerem, então eu decidi e deu tudo certo, eu mandei meu currículo, comecei a trabalhar ali, Tá. com a escalada, né. E aí, fui ganhando espaço ali dentro, né, foi aí que eu quebrei o isolamento, comecei a trabalhar primariamente na recepção mesmo, atendendo as Uhum. pessoas que chegavam, e com o tempo, conforme a necessidade, Fo eu ia fazendo outros serviços, né, Foi se cheguei envolvendo. ensino as pessoas a escalarem, trabalhei com criança, com adulto, Uhum. fazer festa, Tá. enfim, acabou envolvendo esse tempo da minha vida que é até agora, né. Uhum. Aí agora eu tô mais com funções administrativas e eu tenho uma sala, um consultório dentro da academia. Entendi. Então É. hoje você soma a nutrição Uhum. com a escalada, né, na tua prática Uhum. clínica, é isso? Uhum. Que Uhum. legal, que Daí o legal. meu foco agora tá sendo, as pessoas que gostam de praticar atividade física, né, Uhum. e procuram saúde, né, então eu tento Claro. casar o melhor dos 2 mundos, né, Uhum. enfim. E a especialização, e então veio bem nesse momento que eu comecei a trabalhar com algo que não era da minha área que eu tinha escolhido, na Tá. nutrição, Uhum. e eu decidi, eu não queria me afastar disso, né, então, vou cursar alguma especialização, alguma coisa para alimentar essa Uhum. chama essa paixão que eu tenho, né, de estudar essa área. E aí me veio essa vontade de estudar um pouco mais de alimentar muito pelo conteúdo em si, mas muito pela experiência de estar em contato com Hum. outros profissionais, né, da Sim. saúde, enfim, Uhum. conhecendo o IPK, que um pouquinho do histórico. E quando você começou, estava online, né, o curso? Foi em 2021 e Aham. 2022, né, o Tá. curso. Eu fiz Aham. online e teve um ambulatório Teve também, os né, ambulatórios. então. Conta um pouquinho como que foi, porque, às vezes a pessoa que está nos ouvindo não sabe como é que funciona a especialização do IPCAC, Uhum, né. Você cursou a turma semipresencial que tinha aulas online, né, uhum, e a prática clínica no isso. ambulatório, né. Como é que foi a parte online, como é que foi estudar, né, com outras pessoas de vários Uhum, lugares, né, porque isso é uma coisa super uhum, divertida também, de várias especialidades, né. Eu sim. não sei se você escolheu a especialização porque tem essa discussão multidisciplinar também, Uhum, que você gosta uhum, muito, né, pelo que eu uhum, vejo, mas me fala um pouquinho como que foi a tua experiência mesmo, assim, na uhum, parte do aprendizado, né, com as uhum, uhum. colegas. Bastante rico, assim, tanto essa questão de ser pessoas de diversas partes do Brasil, né, as colegas de turma, muito legal de Uhum, conhecer, e de profissionais de outras áreas, né, então uhum. soma bastante
bastante conhecimento, né, foi bem rico, assim. E na parte do ambulatório, a oportunidade de atender diversos casos de bastante complexidade, né, e de, enfim, né, várias questões alimentares e transtornos alimentares bem diferenciados, né, coisa que a gente dificilmente tem contato no curso ou até mesmo na clínica, né. É. É. Eu digo isso sempre, Lauren, que na especialização do IPCAC, o aluno que faz a turma semipresencial, ele atende pacientes ali, né, no ambulatório, que às vezes vai demorar muito até para ele receber um paciente desse, se, Uhum, se é que ele vai receber um paciente desse uhum, nível de complexidade no consultório, né? uhum, Então, querendo ou não, treina muito, né, o uhum, profissional para lidar com uhum, qualquer demanda que apareça, uhum, né? Eu uhum, acho isso uma parte muito rica, assim, se eu pudesse uhum. dizer assim, todo mundo deveria fazer a prática clínica em Sim, ambulatório, né? Nem sim. todo mundo escolhe isso, mas Uhum, é tão rico, né? E é tão sim. transformador, assim. Você sente que eh, você melhorou na tua forma de conduzir os casos, de avaliar os casos, até de manejar mesmo, né, Uhum. problemas alimentares hoje? Sim, com certeza, né, amplia muito o olhar, né, quando você lida com uma complexidade muito maior, né, Uhum, então questões que não que sejam menos simples, mas, qualquer tendência que possa aparecer, né, surgir para que seja um exagero alimentar, né, uhum. tendência que seja um caminho para, um passo para um transtorno alimentar, é muito mais fácil da gente captar isso, né, no atendimento, Sim, né, com certeza. então, é muito foi muito bom. Que legal, que legal. E essa forma de ver, né, o paciente, de ver a pessoa, né, Uhum. de uma maneira, assim, não só multidisciplinar, mais ampla, né, que envolve várias Uhum, coisas, que envolve o estilo de vida, né. Você uhum, você foi minha aluna, você sabe o quanto que eu amo falar de estilo de vida, né. uhum, E eu acho que você traz isso também, uhum, né, na tua uhum, prática aham. clínica hoje, né. Afinal de contas, o teu consultório é dentro De uma de academia. uma academia de escalada, né, o Aham. que é super diferente, mas tão necessário, né, Lore, Sim, tão necessário. sim. Eu não sei se você estava preparada para falar isso, mas, para quem não sabe, a Lauren fez uma pesquisa, né, que foi o trabalho de conclusão de curso dela, envolvendo comportamento alimentar e escaladores, né. Fala um pouquinho Aham. como é que foi, e como que você se sentiu também olhando, né, Uhum, para essa uhum, população que você tem um carinho tão grande, né. uhum. Ah, então a gente fez uma pesquisa aqui avaliando, escaladores de competição e escaladores recreacionais, amadores, né, Uhum, e a gente aplicou o questionário de comportamento alimentar, o questionário holandês, uhum. que, né, classifica em 3 tipos de comportamento, né, o estilo mais restritivo, o estilo por ingestão externa, que é mais afetado por, enfim, né, questões mais ambientais, enfim, sociais, né, Isso, e o estilo como emocional. emocional, né, Uhum. ingestão emocional. E aí como resultado a gente observou, foram 170 pessoas cento e setenta pessoas. cento e Foi uma setenta pesquisa muito pessoas, legal, né. Aham. aham, aham, que responderam o questionário. Pouca gente dentro da fatia de competição, né, então é um Uhum. público muito difícil de atingir, e aí seriam nessa fatia que, enfim, estudos, do internacionais, né, colocam que podem acontecer mais, né, tipo Uhum. praticantes de atividades físicas, tipo esportistas, né, de alta performance que têm uma predisposição um pouquinho maior para Sim. transtornos alimentares, né. Foi a fatia bem pequena, acho que foi 3 pessoas na minha pesquisa, Uhum. então, não tive muitos resultados em torno disso, mas, assim, dando um geral de escaladores, assim, né, a Escaladores. gente tem uma característica de homens têm uma tendência mais à ingestão externa, a mulher mais de Uhum. uma ingestão emocional, Uhum. e também teve uma fatia de que a gente pesquisou em relação ao praticante de outras atividades físicas, tirando a escalada, né, então a gente pesquisou isso, né, tipo, a
pessoa Uhum, pratica escalada, normalmente ela faz outras coisas também, né. Então as pessoas que praticam outras atividades físicas têm muito uma tendência à restrição alimentar, né. uhum, Então é um meio que faz a pessoa a tender a fazer dietas, né, a ter esse estilo uhum. de vida mais controlado, né, tipo, buscando mais performance, buscando mais, enfim, né, um desempenho melhor. Eu sempre achei tão fantástico, Lori, e eu fui tua orientadora, né, então Uhum, eu acompanhei de pertinho, mas eu sempre achei muito fantástico, porque a gente sabe pela literatura que, atletas de alta performance, eles têm uma tendência a ter transtornos alimentares, até pela própria exigência de performance, né. Então isso uhum, é uma coisa que a gente sabe, né, isso é um fato. uhum, Mas a gente tem um outro lado, que é o lado daquelas pessoas que não são atletas uhum, e que elas se dedicam a um uhum, esporte, né. Então uhum, vamos pensar, a escalada é um esporte, essas pessoas se dedicam à escalada. uhum, Se a gente for olhar, o resultado da pesquisa mostrou que as mulheres têm mais uma tendência a uma ingesta emocional e os homens a mais uma ingesta externa, né, um comer externo. uhum, E isso está muito alinhado com o que acontece fora do mundo da escalada também, é mais ou menos uhum, assim, né, para quem não uhum, sabe, né, os uhum, homens têm mais uma tendência a um perfil de comer externo e as uhum. mulheres mais a um tipo de comer emocional, embora não seja, eh Regra, regra, né, mas não é regra para todos, né, não é uma generalização, mas sim, é o que isso é uma tendência que a gente já sabe nas pesquisas. Mas só o fato de rolar uma pesquisa, de ter uma profissional do comportamento alimentar, trabalhando com essas pessoas, tendo esse olhar próximo, né, e é uhum, próximo mesmo, até fisicamente, né, porque você está uhum, dentro de uma academia. Isso é muito importante, né, uhum, porque a gente sabe que às vezes a pessoa que se engaja numa atividade física, ela pode sim, ter problemas alimentares ou até agravar problemas uhum, alimentares, né. uhum, E quando a gente tem alguém ali que pode, entender toda a nuance daquela questão, né, uhum. você é escaladora também, né, e muito boa pelo que eu sei, né. Então, você entende na prática o que que é a dificuldade daquelas pessoas, como que elas se veem, né, até mesmo os conflitos, né, Uhum. porque tem conflitos, né, nessa Sim, pessoa. sim. Até porque eu fico pensando que quanto mais leve a pessoa for, mais teoricamente fácil para ela vai Uhum, ficando a uhum, prática, né. uhum, E então isso pode gerar, de uma maneira bem generalizada na cabeça de algumas pessoas, algumas questões, né. uhum, Então como lidar com isso, né, como ter um profissional que uhum, não vai simplesmente dizer: "Corta tal coisa ou reduz tal coisa", né. uhum, Eu não uhum. sei se você vê dessa forma também, mas eu acho fantástico a gente ter em nichos tão diferentes, tão exclusivos, ter profissionais que possam estar lá com esse olhar, assim, né. Uhum. Não sei se você vê o teu trabalho assim, mas eu acho muito Acho que sim. fantástico. Né. E Sim. e e como que tem sido, assim, até que tipo de dificuldades mais aparecem na prática, né, porque a pesquisa é uma coisa, né, Uhum, porque a pesquisa ela é autodirigida, né, então é a pessoa que uhum. responde. Mas na Sim. tua prática, assim, até não só na nutrição, mas até no dia a dia lá, assim, o que que tu percebe de preocupante no comportamento alimentar dessas Sim, pessoas? eu acho que é comum a todas as pessoas, né, hoje a gente vive numa sociedade que tem muita informação de Uhum, tudo, então gera muita confusão, né, para o que uhum, caminho seguir, né, e as pessoas que não têm um embasamento de um conhecimento, né, sobre nutrição, saúde e uhum, esporte, né, então fica muito confusa, né, com tudo que existe, né, quais protocolos seguir, existem N métodos, N fórmulas e suplementos e enfim, e dietas possíveis, então, gera bastante confusão nas pessoas, né, então muitas crenças alimentares, então uhum, acho que é meio que por aí que a gente começa, né, na anamnese, vai conhecendo mais o paciente, vai vendo quais são as questões que estão mais afligindo ali, né, e uhum. avaliando se tem alguma tendência para isso, né, mas no geral é mais uma confusão, né, de nutrição e das possibilidades, né, que isso podem Uhum. acarretar, né. Sim. Então Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão muito confusas, né, uhum, sobre o que comer, né, o que é uhum, certo, o que é errado, né. uhum, uhum, E às vezes eu encontro no IPK que às vezes pessoas que chegam querendo, né,
sei lá, correr uma meia maratona ou Uhum. fazer um esporte, né, que Uhum. demande mais, assim, como a própria escalada. E às vezes eles não entendem, né, eles querem ir para protocolos que são até contraindicados para pessoas que Uhum. precisam fazer, né, Uhum. uma maratona, né. Então, por exemplo, eu vou cortar carboidrato, né, tipo, é uma Sim. loucura, né. Você tá doida? Né. Aham. Você tá doida mulher? Né. E eu com meu jeitinho meio brincalhão, né, às vezes eu brinco, porque é Sim. isso, porque você vai Sim. precisar, e como é que você vai ter energia Sim. para correr uma meia Sim. maratona, né. É, a gente Então vê que as pessoas arriscam fazendo muitas dietas sem embasamento mesmo, sendo que, enfim, às vezes o caminho é resolver coisas muito mais simples, né, então o que que adianta você buscar um milagre, né, fazer uma transformação, né, da água para o vinho, assim, inventar alguma coisa que vai resolver a sua vida, sendo que você não tá entrando nas questões mais essenciais, né. Que uhum, são as questões básicas de saúde e nutrição, que às vezes não está em adequação, e muito também do processo terapêutico tá alinhado com tudo isso, né, que quem não sim. tem questões, né, para Lá no entrar em começo contato, né. lá no começo, você falou uma coisa que eu prestei atenção, você falou que na sua família, assim como em muitas famílias, Uhum, uhum, era tipo um tabu a uhum, psicoterapia, né. uhum. E em algum momento você fez as pazes com Com isso? nossa. Trabalhou essa crença limitante? Sim, sim, sim. O processo terapêutico é muito importante, Uhum, tanto para nós profissionais de saúde, quanto para todas as pessoas, né. Então é muito rico você estar engajado num processo como esse, né. que legal. É importante, né. E na tua prática, geralmente, você trabalha junto com a psicologia ou junto com outras especialidades Sempre também? dou uma Como investigada com as uhum, pessoas, se elas, fazem acompanhamento uhum, psicoterápico enfim, em alguns casos a gente é recomendado encaminhar, né, e uhum, tá alinhado com isso, né. Acho que é muito importante mesmo o trabalho multidisciplinar, né, a com gente trabalhar certeza. em várias frentes, né. A transformação é muito mais rica, né, porque no fim as pessoa tá buscando isso, né, ela quer melhorar a vida dela, né, então quer Exatamente. mudar a alimentação, quer mudar o estilo de vida, e só dar uma orientação, um pedaço de papel, o que que adianta, né? Não, a gente sabe que não Como que resolve, a que não adianta pessoa muito, é, é. daí culpa o nutricionista, né, tipo: o Sim. nutricionista me passou aquela dieta e não funcionou, né, Uhum. tipo, porque é outras questões, né. É, o Então nutricionista que trabalha com comportamento, eu acho que ele é um profissional tão diferenciado, uhum, porque a pessoa pode ir nesse nutricionista, se espantar um pouco, que ela não vai sair com plano alimentar uhum, necessariamente, mas ela vai conseguir olhar para a relação dela com a comida de uma maneira muito mais, poderosa, muito uhum, mais interessante e até uhum, muito mais, assim, de longo prazo mesmo, né. uhum, Porque a gente não faz mudanças temporárias, uhum. né, pelo menos Sim, na no nosso jeito de trabalhar, a gente não vai por aí, né. sim, A gente faz mudanças que são para a vida toda, né, sim, mudanças que são sustentáveis, até sim. emocionalmente, né. Uhum, Daria para dizer que a pessoa que quer se aventurar pela escalada, que ela quer, né, que ela quer eu quero até que você deixe uma dica, assim, né, algumas dicas para as pessoas que desejam conhecer um pouquinho mais da escalada, porque tem pessoas do mundo todo que nos acompanham aqui, né, mas, como é que começa, né, e a uhum, importância até às vezes de contar com um profissional nutricionista, caso essa pessoa perceba que ela tem questões, até antes de começar, né, ou ali logo uhum, que começou, para que uhum, essa pessoa o que que ela precisa ver, né, o que que ela precisa uhum. prestar atenção quando a gente fala de somar a escalada com assim, o comportamento alimentar. Fala aí, Uhum. assim, eu sei que perguntei em cima, né, perguntas assim, quem sabe faz Não. na hora, não espera acontecer. Vai lá. Não, mas a escalada é uma atividade de, um requerimento energético bastante alto, então se você vai pela essa via de praticar dieta e querer ficar mais leve, talvez você não supra as suas necessidades para desempenhar o suficiente no esporte, né, então a gente tem que tomar alguns cuidados nesse aspecto, né. Porque, enfim, perda de peso ela é interessante, mas porque o esporte, né, tem uma força antigravitacional, então tem inclinação de parede, então demanda estratégia e demanda muito do mental, né, que é algo que não é nem tão falado, né. A gente fala muito do físico, mas o mental de lidar com os nossos medos, né, porque quando você vai ganhando altura, vai batendo adrenalina, né, e você vai lidando com tudo isso, né. Tem a questão da Uhum, conquista, de você conseguir fazer algo muito difícil, mas também você vai enfrentar
enfim, né, os seus medos Fala um pouco mais disso, fiquei curiosa, fala um pouco mais disso. O que que acontece com essa pessoa que começa a escalar o que que vai mexer com a cabeça dela? Conta pra gente. Ai, com muita coisa, né, é muito desafio, né, então a escalada é realmente em grau, né, se você pensa em caminhar, daí você pensa em escalaminhar, fazer uma montanha, fazer uma trilha, Uhum, você vai caminhando, você começa a subir em pedra, você começa a subir nos grampos, e qual que é o isso. próximo desafio, né, então vai sendo dificultado a forma de pegar e pisar nisso, né, então você pode fazer paredões, até paredes inclinadas, e aí Uhum, tem diversas modalidades de escalada, né, e sim. daí tem escalada de boulder, são os O blocos que de que é o boulder? pedra, Ah, tipo uma pedrona, assim, uma isso? pedra mais baixa e aí a gente não usa equipamento, o único equipamento de segurança que a gente usa é um colchão embaixo, Tá. sapatilha e o magnésio para secar as mãos. E aí tem as escaladas com, né, de dificuldade, que são paredes, né, que são você faz cordadas, né, então você exige um conhecimento de procedimento importante, né, que você tem que Uhum, saber fazer os nós, você tem que saber dar a cega, você precisa de um parceiro, tem uhum. todas as questões de segurança para você ganhar bastante altura, né. Quando as pessoas pensam em escalada, que eu sou a leiga do assunto aqui na mesa, né, quando as pessoas pensam em escalada, eu acho que elas imaginam, pelo menos eu imagino, aquelas paredes que as pessoas vão e que elas estão com uma corda e tem alguém lá embaixo, tipo, talvez evitando que ela morra ali se ela cair. É isso que vem na minha cabeça lá. É, É mais ou menos o que é. está no imaginário das pessoas, é isso mesmo? O escalador, vamos dizer assim, mais iniciante, começa fazendo um top rope, né, que é uma corda passada lá em cima já, e Tá, aí ele tem a segurança de que se ele cair, ele tá amarrado numa corda, né. tá. Só Uhum. que alguém tem que colocar o top rope lá em cima, né. Então Sim, provavelmente vai ser um escalador mais experiente que vai fazer essa primeira escalada, e ele vai estar passando por riscos maiores, né, se acontece uma queda ali, enquanto claro. ele tá fazendo esse processo de equipar uma via, né, que a gente fala, né, Uhum, que é colocar as peças na via. Um uhum, paredão, imagina no Anhangava, né, um pedaço de uhum. pedra, uma rampa alta. Normalmente tem a escalada de via, né, que tem uns bolts Os na parede, você coloca os equipamentos ali e você equipa a via, vai né. subindo. E tem outros tipos de escalada que seriam tipo um trad, né, que é uma escalada que você coloca as peças, né, que Isso. não é artificial, né, você não coloca não tem os bolts ali, né, os Aham. parafusos, a pedra não Bolts é onde é. você pega lá aquele Não, na verdade os parafusos que tem aqueles na rocha parafusos. para você colocar o Ah, teu você mosquetão, né, e legal. equipar a via, né, então, a escalada de trad seria uma escalada mais natural de você nem afetar a rocha, de você colocar uma peça que você prende, testa na hora e sobe a via. Então, em questão de nível de dificuldade, tem pessoas que gostam mais de nível de dificuldade de desempenho físico, que seria Uhum. uma forma de graduação. Aí existe outra forma de graduação que é o nível de exposição, e é realmente um nível de exposição de risco. Então, se eu cair daqui, eu posso quebrar uma perna. Se eu cair daqui, eu posso morrer. Uhum. Então, e tem gente que tende para isso, assim, a ter mais gosto por nível de exposição mais alto ou nível de dificuldade de desempenho físico mais alto. Uhum. Então, E mexe com a cabeça, porque você tá ali, de alguma forma, indo contra a gravidade, a primeira coisa, né, às vezes, e também fazendo movimentos que podem colocar a tua vida em risco, ou tua aham, saúde, aham. É, enfim. a gente tenta fazer com o máximo de segurança, né, para Sim. minimizar ao máximo os Existe riscos. técnica, mas existe o Existem risco. técnicas, então a escalada ela é bem complexa, né, exige que as pessoas busquem conhecimento, né, sobre Uhum. tudo, né, sobre si, sobre o Sim. esporte. E quando tu diz que mexe com o mental, Lori, de alguma forma você está dizendo que ela vai ter que lidar com o medo. É o medo a Uhum, principal questão? Seja o medo de se machucar, o medo de cair, seja o medo de não conseguir. É isso mais ou uhum. menos ou tem outras Pode coisas ser o que medo, tem pessoas que, enfim, tem estudos já que fez, por exemplo, Alex Honnold, né, que ele fez uhum, um free solo, né, um paredão de 1 quilômetro de altura, né, e ele sem equipamento algum. Ele fez muitas vezes estudando a via com equipamento e depois ele fez sem equipamento, né. uhum, Alguns já fizeram estudos com ele e ele não, de certa forma, não sente medo, ele tem um nível de confiança para o desempenho do uhum, que ele está fazendo, que ele vai desempenhar aquilo sem erros, né. Então, aham. porque se
acontecesse qualquer erro, ele não estaria vivo. Sim, Enfim, então as pessoas lidam muito com o mental, com questões mentais, seja elas o medo, e com diferentes níveis para cada um, para cada indivíduo, né, que vai sim. ver de cada forma, mas a gente lida com outras questões mesmo, que é simplesmente o ego da gente querendo falar mais alto de: "Ah, eu quero fazer para Quero provar para os conseguir. outros ou para mim mesmo que eu consigo fazer isso". Uhum. Então tem diversos aspectos mentais, né, que a escalada trazem Sim. à tona, né, e que às vezes quem tá começando o esporte nem imagina que eles existam, né, acha que: "Ah, eu vou Uhum. só subir ali nas pedrinhas e tal". Eu acho que é desafiador, né, eu imagino que é um esporte bastante desafiador e que mexe com a cabeça das pessoas em diferentes níveis, né. Você Sim. falou de uma escalada de 1 quilômetro sem equipamento, eu fiquei pensando: nível impossível. Mas tem aquele que Sim, sobe lá na academia sim. mesmo, que já deu 2 metros, já tá com medo, Sim, né. sim. Então, e aí nesse tempo trabalhando na academia já vi muitas diferentes pessoas, né, de tudo mesmo, assim, pessoas que estão indo ali pela primeira vez, porque na academia normalmente as pessoas começam escalando no indoor, né, que a gente chama indoor, outdoor. O Uhum, indoor na academia, então, tem as paredes, né, as chapas, e aí são colocadas agarras, que a gente chama, que são as simulações do que uhum. você seria segurar, né, e as pessoas começam ali, enfim, de forma iniciante, fazendo vias muito fáceis, tranquilas, só que ao momento que elas ganham uma certa altura, é igual subir uma escada, né, você olha pra baixo e às vezes pode bater uma adrenalina, daí você vê que varia muito de pessoa pra pessoa, né. Tem pessoa Uhum. que tem muito medo, que sobe, tipo, um pezinho, assim, no chão, assim, alguns centímetros do chão e Já tá já com fica medo. muito nervoso, né. "Ai, vou cair, o que que acontece daqui?" Enfim, que você vê que, Uhum. enfim, qual é o nível de consciência corporal das pessoas, né, Consciência de corporal é outro tema interessante, né, que pega aqui, né, e que você gosta de Aham. você falou vários momentos que você gosta muito de se dedicar a estudar isso, né, Uhum. e eu até fico pensando, eu como terapeuta corporal, eu penso que, a maior parte das pessoas não tem um bom nível de consciência corporal, Sim. mas você acredita que na escalada a pessoa acaba desenvolvendo isso, Lori? Sim, sim, sim. Vi muitas pessoas ao longo desses 3 anos aí que eu tô trabalhando com escalada que começou com muitos bloqueios e, assim, é muito legal de ver o desenvolvimento das pessoas, Uhum. assim, que vai tendo desbloqueio físico e desbloqueia muito o mental da pessoa também. Você vê que ela começa a ficar mais aberta para muitas coisas. Eu fico viajando aqui na maionese, existe uma modalidade da pessoa escalar sem ver? Com os olhos tampados? Ah, eu já vi alguns treinadores fazendo esse tipo de exercício, Uhum. mas Porque quando a gente fala de consciência corporal, muitas vezes a gente tira uhum, um pouco os uhum, sentidos, para a gente uhum, trazer a uhum, percepção uhum, proprioceptiva mesmo, né. uhum. E é interessante, Uhum. né. Dá pra se trabalhar com isso também, Uhum. mas como é muito exigente, todos os sentidos que você tiver ali Ajuda. Ajuda. é é importante, né, de observar E pra você falou você. que tem vários tipos, né, então tem essas indoor, as outdoors, mas tem aquelas que você sobe pedras, tem aquelas que você sobe parede, tem mais algum que tu não falou? Deve ter tem escalada em gelo, escalada em Ah, escalada em nossa, tem escalada em gelo eu não, nem tinha o passado na minha ser cabeça. humano pode inventar Criativo, né. muito criativo, então tem Uhum, muita coisa ainda que coisa que eu nem sei também. uhum. E você É. juntou uma paixão, que era um hobby, você juntou com um trabalho. Uhum. Às vezes eu escuto pessoas, Larissa, assim, outro ponto de vista aqui que eu vou trazer. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: "Ah, trabalha com o que você ama". Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E tem pessoas também que às vezes acabam perdendo o gosto ou perdendo o amor por aquilo, porque elas Uhum. acabam trabalhando muito com aquilo. Como que aconteceu isso contigo, assim? Porque você fez essa coisa, né, de ir de uma coisa que você era muito apaixonada para e juntou com o teu trabalho, né. Uhum. Como que você vê isso? Você segue Uhum. apaixonada pelas 2 coisas? Ou Aham. às vezes fala assim: "Eu não quero escalar nada hoje, Uhum. saturei", acontece? Conta aí. Acho que tem momentos, né, teve momentos que eu estava bem saturada da coisa, trabalhando, escalando muito, que a vida fica muito em torno disso.
Cansa, mas assim, enfim, dá uma parada e as coisas já se reorganizam e o gosto pela coisa volta. Sou apaixonada mesmo pela escalada. Tenho escalado pouco ultimamente, né, Uhum, desde o ano passado, enfim, como a escalada tem várias questões de queda e de risco, né, muito fácil da gente se lesionar, então, enfim, já passei por algumas quedas que machucaram, coisas leves, nada grave, uhum. mas faz parte de um processo bastante desafiador, né, a gente lidar com algumas Sim, imagino. lesões e tal. Eu voltei com bastante força, assim, com o ioga, até por Tá. umas questões de, tipo, observar mais o porquê dessas tendências de, enfim, Uhum. e lesões e tudo mais. Eu, enfim, numa tendência de querer um pouco mais de introspecção, de De voltar para meditação, conexão, aham. até mesmo de cura, porque o yoga, né, trabalha um pouco mais de corpo, flexibilidade, de observação, de acalmar um pouco tudo o que tá acontecendo, né, e, Com certeza, enfim, traz mais conexão e e centro pra gente, né. com certeza. Também gosto muito do yoga, eu sou Uhum. apaixonada também. Tá É, no meu na faz tá nas minhas práticas sim. de movimento, com Faz a certeza. gente observar mais um pouco e colocar Uhum. mais limite nas coisas, né, que é muito Sim, importante, né. A interessante. gente não deixar só pela exaltação das coisas acontecerem, né. Eu digo que as pessoas elas fazem como as células. As células elas pulsam, né? Elas Uhum, contraem e elas expandem, né? Quimicamente falando. E a gente faz isso também. A gente precisa uhum, ter momentos de expansão, uhum, momentos de contração. uhum, Aquela pessoa que está só contraída ou só expandindo, uhum, ela vai adoecer da saúde uhum, mental dela, né? E uhum. ela às vezes vai precisar de um profissional que ajude ela a regular isso, né? Sim. Existe algumas práticas né, de atividade física, de movimento, que nos ajudam a olhar para esse outro lado, Uhum, né? uhum, Então, às vezes aquela pessoa que é muito expansiva, às vezes ela vai precisar uhum. ter esse lugar De de recolhimento. recolhimento, né, de Uhum, cuidar, de até mesmo fazer mais contato com a energia dela, né, com o corpo uhum. dela. Então são 3 coisas que você é apaixonada: nutrição, a escalada e o ioga, é isso? Sim. Que legal, que legal. E quando a gente fala de somar todos eles, é o que você tem vivido então, né, Sim, você vive a soma dessas 3 coisas que sim, você gosta. sim. Que lindo que é a gente poder trabalhar com o que a Uhum, gente ama, né. sim, Dá pra dizer que eu sinto isso em ti, assim, sim. É. tô lendo certo? Dá Muita paixão, né, pela coisa toda, querer levar isso para as pessoas também, inspirar de certa forma, né, estimular o movimento, a introspecção, enfim, a saúde, né. Uhum. E eu acho que você está inspirando isso, com toda certeza, né. E eu não se acho que no meio da escalada você provavelmente é uma pessoa diferente ali, né, porque você não é uma educadora física, você é uma nutricionista que olha para o comportamento, que é uma esportista também, então você, querendo ou não, junta coisas muito interessantes ali para aquelas pessoas. Eu acho que os maiores beneficiados disso são as pessoas que chegam perto de ti ou chegam ali querendo mais que a escalada, né, eles não querem só Uhum. aprender a técnica ali, porque tem técnica, mas eles podem se beneficiar disso, assim, Uhum. né. As Eh, trocas, né. que linda semente, assim, sabe. Eu quando criei a especialização do IPK, que eu sempre, dizia que eu era uma idealista, né, porque eu criei a especialização pensando assim: "O mundo precisa de mais pessoas com este olhar", né. E quando eu criei a especialização, a equipe do IPK que era bem menor, né, o IPK Uhum. que era menor, né, a gente já fazia um trabalho super legal, né, eu já tinha vários cursos, já viajava o Brasil dando cursos sobre comportamento alimentar para psicólogos, para nutricionistas, para médicos, enfim, mas ainda assim não tinha essa estrutura, né, da gente poder criar algo que o profissional vai se formar ali e a formação tem um nome legal, né, formar, ele vai se formar ali e ele vai para a vida dele depois, para o mundo dele, para os universos que tem por aí. Uhum. Como você entrou no universo da escalada, né, que você já fazia parte da tua vida, da yoga, enfim, mas você leva isso, né, para deixar Uhum. de alguma forma o mundo da escalada melhor, né. Uhum. Isso que eu acho que é lindo, porque às vezes as pessoas acham que mudar o mundo
diz de você fazer coisas grandiosas, mas não. A gente, de alguma forma, transforma o mundo Uhum. no nosso consultório, né, com as pessoas que a gente impacta ao nosso redor, né, e que vale não só de pacientes, mas pessoas que sabem que você tem essa visão e que vão aprender um pouquinho contigo pela vida, né. Sim. Então eu acho que isso é muito especial, muito, muito, muito especial mesmo. E eu fico super feliz, Laurinha, de ouvir a tua história. Eu acho que as pessoas vão se inspirar, assim, né? E que talvez todos os esportes pudessem ter mais nutricionistas ou médicos ou psicólogos que tenham, né? Ou outras especialidades também, né? A gente tem Uhum. muitas outras especialidades que são super mega importantes, Uhum. né? Eh, nesse foco, né? Com esse olhar para o comportamento alimentar que é tão especial. Muito legal. Sim. Eu tenho um ritualzinho que eu faço nesse podcast, acho que você já sabe, mas eu gosto de dizer assim, como uma voz que representa o mundo, dizer assim: "Lauren, obrigada por transformar o mundo", né, talvez o mundo da escalada, talvez o mundo do ioga, mas obrigada por transformar o mundo, né, eu acho que isso é muito especial, assim, e a gente não escuta isso de outras pessoas, né, mas eu queria É. dizer isso para ti, e receba com carinho, viu. Sim. Obrigada, Pri. Ai, muito legal, muito legal. E pra gente terminar, se você pudesse dar, assim, uma dica. A pessoa escutou você, falou assim: "Realmente fiquei com vontade de subir nas coisas, quero preparar alguma coisa aqui. Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Por onde eu começo?" O que que você daria de dicas, talvez até práticas, assim, Uhum. pra essa Ah, pessoa? acho que começa vem numa das academias, aqui em Curitiba a gente tem vários espaços bem legais, com Uhum. profissionais incríveis, assim, que pode orientar, começar nesse caminho. E, enfim, dentro de uma academia, de um ginásio, a gente vai fazendo amigos, né, vai se inserindo mais no meio e conhecendo mais e tendo a oportunidade de tanto escalar ali para de repente fazer uma escalada Uhum. na rocha, né, que é incrível. Incrível. Tá, tô entendendo. Tem pessoas em vários lugares aqui, né, e eu não Uhum. sei se tem academias em vários lugares, né, espero que Uhum, uhum. sim, Tá crescendo muito, tá né, crescendo. a escalada entrou como esporte olímpico, né, então agora vai ser para o segunda Olimpíada, né, que a escalada tá participando, Olha, né, é esse ano segunda Olimpíada agora em tem Paris Paris 2024, que vai ser então a gente vai ver um boom esporte. da escalada agora. Super legal, super legal. Então, a tua dica é procure uma academia, faça amigos Uhum, no meio, isso. né. Ok, ok. Uhum. Muito legal, muito legal. E eu fico honrada de poder mostrar isso para as pessoas, né, Que então, se legal. quiserem me contatar também. Muito bacana. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o arroba da Lauren para vocês seguirem ela, trocarem uma ideia. Ela é Uhum. uma pessoa super acessível. Se vocês quiserem conversar com ela, ela com certeza vai estar disponível para conversar com vocês. E eu super adorei esse papo, minha querida. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo contar um pouquinho da tua jornada. Eu já estava com saudades, porque você se formou já faz um tempo, e eu já estava assim, né, que bom ver a Lauren, que bom poder chamar para essa mesa. Mas esse podcast é sobre isso, é sobre dar voz para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, para as pessoas que estão ao meu redor e que formam essa rede, né, do bem e que ajudam a transformar o mundo. Então, muito obrigada por estar Obrigada a aqui, por você. dividir. Pessoal, eu vou deixar então o arroba dela aqui. Deixa o teu joinha se você gostou, se você se inspirou. Conta aqui embaixo o que você achou disso. A gente vai adorar saber. E eu vejo vocês no próximo episódio de Mulheres que Transformam o Mundo. Até mais, Até. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.